Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Incrível Graça de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 28, continuação do capítulo O Fim da Lei. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Teu favor, teu perdão, tua reconciliação através de Jesus nos dá liberdade para nos chegarmos diante de ti todos os dias e derramar o nosso coração aos teus pés. Neste lugar encontramos conforto e abrigo permanente. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pontas soltas. Sabe o que me deixa indignado? Alguns tentarem pegar a lei e a graça e colocarem em pé de interpretação. Algumas coisas na Bíblia são interpretações. Escatologia, por exemplo. Mas sobre lei e graça não tem margem de dúvida. Se o pregador ou mestre usar somente o Novo Testamento, verá que não tem interpretação. É só graça e um novo mandamento. Ainda assim, alguns podem dizer que existem textos que dizem para cumprirmos a lei. Na realidade, não é um só. É você que não leu direito, não percebeu o contexto e para quem o texto foi escrito. Mas quero examinar agora se realmente existem essas pontas soltas, que dão margens para interpretação ou é falta de atenção na leitura mesmo. Vamos ver? Primeira ponta solta, 1 João, capítulo 2, do versos 3 ao 7. Um dia, alguém me enviou estes textos para tentar me convencer que o Novo Testamento nos manda guardar os mandamentos. Vejamos o que os textos dizem. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento é a palavra que desde o princípio ouvistes. Alguém pode dizer, e agora? Qual a sua explicação para essas palavras tão claras? Eu digo, se lemos apenas até o verso 7, você tem razão. Mas a Bíblia não se lê assim. Ela se lê em seu contexto. Vejamos de quais mandamentos João está falando. Versos 9 a 11. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão e está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde ir porque as trevas lhe cegaram os olhos. De qual mandamento João está falando? Ele está condenando a falta de amor entre os irmãos. Está falando sobre amar o irmão e diz que quem não ama o próximo está em trevas. Agora eu lhe pergunto, onde na lei de Moisés você leu algum mandamento para amar o próximo? Porque é disso que João está tratando no texto, de amar o próximo. De não amar o mundo. Mas temos algum mandamento que nos ordena a amar o próximo? Vejamos o mesmo João falando do mandamento antigo que ele mesmo escreveu das palavras de Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, e que também vós uns aos outros ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, do versos 34 ao 35. Aí está o mandamento que eles já tinham ouvido, que o próprio João tinha escrito. Faço uma conexão agora com as palavras de João quando ele diz, e nisto conhecemos, se guardamos seus mandamentos e com as palavras de Jesus, nisto sabeis que sois meus discípulos, que ameis uns aos outros. Percebeu? João está falando dos mandamentos de Jesus de amar o próximo. E nesse caso, ele diz que quem não guarda esse mandamento ainda está em trevas. João de maneira nenhuma está defendendo a guarda dos 10 mandamentos, mas está falando do novo mandamento de Jesus, que é o de amar o próximo como a si mesmo. Ponta solta número 2, Romanos capítulo 2, versos 12 e 13.
Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Observe primeiro com cuidado que Romanos capítulo 1 foi escrito para os gentios e Romanos capítulo 2 foi escrito para os judeus. No capítulo 1, Paulo ataca os incrédulos e diz: do céu se manifesta a ira de Deus, Romanos capítulo 1, verso 18. Mas no capítulo 2, ele confronta os judeus. Veja o verso 11 que diz: para com Deus não há acepção de pessoas. Com isso, Paulo está dizendo aos judeus em todo o capítulo que a ira de Deus que virá sobre os ímpios virá sobre eles também. E agora ele irá argumentar que não basta se dizer judeu ou dizer que sabe da lei, tem de praticar. Fui confrontado com este texto e a pessoa disse que quem pratica a lei seria justificado pela lei. Verso de número 13. E eu disse a ela que é verdade. Isso é a maior verdade. Paulo diz, não basta saber da lei, ouvir a lei, conhecer a lei. Tem de praticar para ser considerado justo. Ele diz ouvir, saber, não quer dizer nada. Se você pratica toda a lei, eu disse toda a lei, não somente um ou outro mandamento, não transgredir nenhum mandamento, aí sim, você será considerado justo diante de Deus. Meu amado, veja a vida dos homens de Deus na Bíblia. Qual deles foi perfeito aos olhos da lei? Davi, assassino e adúltero. Moisés, assassino. Paulo, assassino. Eu citei esses três porque escreveram pelo menos 70% da Bíblia. Se esses homens não eram perfeitos e transgrediram mandamentos, quanto mais nós? Se você acha que pode ser justo pela lei, comece agora, ou tente. Vamos ver até onde você vai. Comece a apedrejar pecadores, vender seu filho quando estiver devendo alguém, matar animais para sacrifício, guardar todas as festas, todo ano matar um cordeiro para expiação de pecados. Não basta ter alguma coisa, não dá para admirar o povo judeu e com isso colocar algumas coisinhas que achamos lindos em nossos rudimentos. Não basta, na conveniência, pegar uma ou outra festa, um ou outro rudimento. Tem de pegar tudo. Se quer ter o dia de Yom Kippur, pode ter. Se quer guardar o sábado, pode guardar. Mas faça tudo, toda a lei, cumpra tudo. E quando você cobiçar no coração, cometeu adultério, segundo o novo mandamento de Jesus. Quando odiar o irmão, tornou-se homicida, segundo as palavras de Jesus. Percebeu? Imagine se não fosse a graça. A igreja estaria cheia de adúlteros e assassinos, tomando da ceia, cantando no louvor. Jesus não disse que você é. Ele disse que o adultério é a obra do pensamento antes de vir para a prática e que o homicídio é a obra da mente antes de vir à prática. Ou seja, impossível ser salvo tentando a sua justiça. Eu afirmo, é impossível. Esqueça isso. Nem tente. Agora observe o que o Paulo fala no verso de número 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus, segundo o meu evangelho. Que coisa poderosa! Observe que Paulo usa o termo meu evangelho. Pode parecer presunção, mas não é. Já sabemos qual foi o evangelho que Paulo pregou. Romanos capítulo 1, do versos 16 ao 17. Atos capítulo 20, versos 24. Gálatas capítulo 1, verso 6. Sabemos que o evangelho que ele pregou é o evangelho da graça. E ao final do texto diz aos judeus: todos serão julgados de acordo com a fé em Jesus, segundo o evangelho que prego, segundo o evangelho da graça. Ponta solta número 3, Mateus capítulo 5, do versos 17 ao 18. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, eu vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Essas foram as palavras de Jesus. E é a mais usada para confrontar a graça. É a mais usada também porque é a mais conhecida. Não sei se falta revelação, se falta leitura, ou se em alguns realmente falta honestidade. Jesus veio para cumprir toda a lei, porque se ele não cumprisse, teríamos de fazê-lo. Como ele foi o único que cumpriu toda a lei, nos fez livres da lei, cravando na cruz as suas ordenanças, como já lemos. Agora, porque ele cumpriu toda a lei, deixou-nos livres dessa obrigação e nos livrou da maldição da lei.
Gálatas capítulo 3, versos 13. Pois Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tornando-se maldição por nós. Observe que no verso 18, Jesus disse que nada da lei seria mudado até que se cumprisse tudo. Creio que disse que até que toda ela se cumprisse, mas Jesus cumpriu toda a lei. Por isso lemos que o fim da lei é Cristo. Por quê? Porque ele cumpriu toda ela. Veja Romanos capítulo 10, versos 4. Pois o fim da lei é Cristo. Uau, glória a Deus! O fim da lei é Jesus Cristo. E ele cumpriu toda a lei de forma perfeita. Ele foi um servo bom e fiel, obediente. E ele manifestou o reino dos céus enquanto esteve aqui nesta terra. Ele foi o único que cumpriu toda a lei. E por isso, ele nos fez livres. Ele cravou lá na cruz do Calvário todas as maldições, todo o escrito de dívida que era contra nós. Jesus cumpriu toda a lei e por isso hoje nós somos livres e resgatados da maldição da lei. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.